seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós temos o imenso prazer de receber o violinista, professor, maestro Spala, Emanuele Baldini. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por me chamar nesse momento tão especial de diálogo com você e com todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, antes de você assistir, já aproveita para clicar aqui embaixo no gostei, no joinha e se inscreve no canal para poder acompanhar também as outras entrevistas. Professor, a primeira coisa que eu queria perguntar é o senhor mesmo quem cuida das redes sociais? Porque provavelmente o senhor é o violinista de orquestra mais ativo nas redes sociais. Tem uma pessoa que cuida da minha fanpage do Facebook, que é a mesma pessoa que cuida também do meu site. Mas fora isso, a minha página pessoal do Facebook, Instagram, todas as perguntas, respostas que publico são eu mesmo que cuido, assim. E tem um tesouro lá, então por favor sigam. Todas as redes sociais estão aparecendo aqui agora e vão aparecer também no final do vídeo para você ir lá seguir. Como que o senhor começou a se interessar, como teve o contato inicial com o violino? Bom, eu nasci e cresci numa família de músicos. Meus pais na Itália são ambos pianistas, professores de conservatório. Eu, voltando da escolinha, sentava no piano dos meus pais e improvisava coisas horrorosas. Minha mãe tem ainda uma fita daquelas enormes, com algumas improvisações minhas quando tinha 5 ou 6 anos. Até que um dia assisti um concerto na televisão de um violinista que é ainda em atividade, Uto Ughi, um violinista italiano muito bom, que veio várias vezes no Brasil, tocando o concerto de Tchaikovsky. Isso foi para mim uma revelação. Eu não lembro, mas meus pais me falaram que, terminado a transmissão na televisão, eu virei para meus pais e eu falei: eu quero um violino. Eu tinha 6 anos de idade. E no Natal sucessivo, o Papai Noel me trouxe um violininho pequeno que ainda temos guardado na casa dos meus pais. E assim começou a história. E no início o senhor lembra de ter muita dificuldade ou foi simples? No início foi difícil também porque meus pais escolheram um professor extremamente rigoroso, extremamente severo. Agora eu agradeço, mas no início foi difícil. Era um professor com ideias um pouco velhas, daquela velho método bem severo, que não deixava passar nada, que também tratava um pouco mal, não era daqueles que tá tudo bem, sabe? Bem difícil. Ele chegou a falar para meus pais que a música não era para mim, que eu não faria nada na música. Eu tenho certeza que muitos dos que estão ouvindo escutam isso, talvez, dos professores. Porque é uma constante de eu receber do professor que desanima o aluno. Sim. Só que o que aconteceu foi que isso que ele falou, eu não sei se ele falou como estratégia ou não, para incentivar, deu um clique na minha cabeça. Eu quis mostrar para ele e para meus pais que não era assim. Aí as coisas começaram a ir muito mais rápido, comecei a desenvolver muito mais rápido e mudaram tanto, também o relacionamento com o meu professor mudou tanto que ele foi meu professor por 8 anos. Qual o nome desse professor? Bruno Polli, era um professor não muito conhecido, mas muito bom, sobretudo para a base, para trabalhar a base. Depois, quando começamos a fazer repertório, comecei a sentir que precisava alguém de um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência dos palcos, sabe? E nessa fase inicial, na infância, na adolescência, quais foram os violinistas que inspiraram o senhor? Bom, eu cresci com os
disco, LP, não tinha ainda CD, de Heifetz, Oistrakh, Schering, Menuhin, todos os grandes nomes da época de ouro do violino. Foram os violinistas que me marcaram mais, cada um com suas características, cada um. Nunca gostei do Mozart de Heifetz, nunca gostei do Bach de Heifetz, por exemplo. Porém, quando colocava o concerto de Wieniawski, o concerto de Tchaikovsky, concerto de... impressionante. Vice-versa de Oistrakh, adorava a capacidade de moldar uma frase, sobretudo Tchaikovsky também, mas Brahms, Shostakovich, concerto de Beethoven também. O som quente de Schering, com o vibrato quente de Schering, quase a filosofia atrás das notas de Menuhin, cada um com suas características me influenciaram muito. E dos contemporâneos hoje, qual você acompanha? Os contemporâneos hoje são muitos e muito bons. Eu não consigo falar um nome, ou dois ou três, porque eu tenho minhas preferências. Primeiramente, primeira coisa, tenho que dizer que são minhas preferências, não necessariamente são melhores. São minhas preferências por como tocam um determinado tipo de música. E depois eu tenho meus violinistas preferidos para determinado repertório. Por exemplo, para o barroco, o período clássico, Carmignola é para mim o Carmignola ou Isabel Faust, falo esses dois nomes, como tocam Vivaldi, Bach, Mozart, por exemplo, concertos de Mozart com Carmignola, com Abbado e os recentes da Isabel Faust, que ganharam também o prêmio da Gramophone, são incríveis. Então, para o repertório barroco clássico, esses dois. Já para o repertório romântico, eu falaria outros nomes, por exemplo, Frank Peter Zimmermann, por exemplo, Leonidas Kavakos. Tem um certo repertório um pouco fora dos esquemas, fora dos grandes nomes de compositores que conhecemos, que para mim, por exemplo, Patrícia Kopatchinskaya toca como ninguém. Ela gosta de experimentar, então é especialmente válida, na minha opinião, para um repertório não muito frequentado. Mas tem muitos mais, esses são os primeiros que vêm à mente. E o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho remunerado com violino? Sim, eu lembro porque veio logo depois de um concurso que eu ganhei. Esse concurso, eu tinha 12 anos, era um concurso lá da minha região. Esse concurso dava como prêmio, além de um prêmio em dinheiro, dava como prêmio 3 concertos em 3 cidades próximas. Esses concertos eram remunerados, então pouco, claro. Eu não só lembro desses 3 concertos com muita clareza e com muitos detalhes, mas lembro também que o dia seguinte que terminou essa pequena turnê, com meu dinheirinho acumulado, que não era muito, mas eu fui na loja de discos mais importante da minha cidade a comprar discos de violino, geralmente de violino, porque sinfonias, quartetos, música para piano, eu tinha já por conta dos meus pais, não? E nesse concurso, que repertório o senhor tocou? Nesse concurso em especial, eu toquei o 22 de viola. Você fez vídeo didático. Exato, sim. Eu fiz de vídeo didático algum tempo atrás, porque estava numa semana em que estava tocando ele na Argentina, em Córdoba. Aí eu sempre aproveito, quando estou tocando uma peça que acho que pode ser interessante como objeto de um vídeo didático, eu aproveito do meu estudo para fazer pequenos vídeos. Para quem não sabe, o professor Emanuele tem um canal também no YouTube, onde ele posta quase pelo menos uma vez a cada 15 dias. Em média é isso, sim. Um vídeo didático sobre alguma peça, sobre uma técnica, respondendo perguntas.
Então vai lá, você que já é um pouco mais avançado, você que é iniciante e quer acompanhar, vai lá e se inscreve no canal do professor. Obrigado pela publicidade. a ideia é essa. Porque, infelizmente, eu acho que a gente tem que entrar nesse tópico. A internet é maravilhosa, em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, se propaga absolutamente qualquer coisa. Sim. Tem coisas, por exemplo, na internet, gente falando que vibrato não é para música erudita. Ah, sim, eu vi cada coisa. Sim, eu lembro desse vídeo. Eu lembro desse vídeo. Tem cada coisa. Precisa selecionar e precisa ter alguém... Quem não sabe selecionar, porque não tem as ferramentas básicas para entender se um professor é um professor de verdade ou se é completamente fake, tem que procurar alguém que possa orientá-lo, porque quantos danos podem ser feitos por uma informação errada como essa? É por isso que eu quero ser presente, quero ajudar essas pessoas e colocar um pouquinho do meu tempo à disposição para ajudar pessoas que estão longe dos grandes centros, sobretudo pessoas que estão longe dos grandes centros, longe dos professores bons que tem, não? De forma cronológica, o senhor consegue falar um pouco sobre a formação do senhor, então as escolas por onde passou, os professores que marcaram? Sim, não é muita coisa, na verdade. Digamos que foram, isso graças à ajuda dos meus pais, que eram músicos, foram escolhas bem pontuais, assim, acertadas, mas pensando mais na qualidade do que na quantidade. Aí eu fiz o conservatório da minha cidade, Trieste, por 8 anos, e depois, quando começamos a ver que esse professor maravilhoso para a base da técnica começava a amarrar um pouquinho demais em questão de repertório, no momento em que eu podia realmente começar a abrir, a explorar o repertório, etc., ele continuava me prendendo demais, e não querendo que eu fizesse isso, aquilo. Nesse momento, a escolha minha e dos meus pais foi Corrado Romano. Corrado Romano é um professor que, embora não tenha uma ligação direta com o Brasil, é conhecido no Brasil porque muitos violinistas que tocam aqui foram alunos dele. A mais importante, a mais famosa é talvez a professora melhor que tem. Eu não digo melhor, mas a professora mais completamente dedicada à didática e que mais formou violinistas de um certo nível, que estão praticamente em todo o Brasil. Elisa Fukuda. Elisa Fukuda, numa época diferente da minha, um pouco antes, ela foi aluna do Corrado Romano no mesmo conservatório de Genebra, na Suíça, onde eu estudei com ele. Mas na minha orquestra também tenho uma colega que foi aluna, a Camila Yasuda, foi também aluna do Corrado Romano. Então, foi um professor muito importante, um grande violinista que só não teve uma grande carreira por ter que parar por causa de problemas. Ele teve problemas parecidos ao que Menuhin teve no braço direito, que começava a tremer, só que mais graves do que Menuhin. Aí, depois de ter ganho um concurso internacional aos 20 e poucos anos, ele teve que parar, se dedicar ao ensino. Logo ganhou essa vaga na Suíça, onde ficou a vida inteira e formou um monte de violinistas. Hoje falei, pouco tempo atrás, falei no Messenger com o Spalla de uma orquestra na França, de Lyon, que também foi aluno dele. Enfim, tem muitos Spallas, muitos violinistas importantes foram alunos dele. Terminado Genebra,
com o Virtuosité, que é o curso de aperfeiçoamento. Poderia ter parado, mas aí conheci Ruggero Ricci. Ruggero Ricci, que foi meu último professor de violino. As aulas eram um pouquinho mais raras. Quando eu podia, eu viajava, quando ele podia, me dava aula, sem cobrar. Que legal. Depois da segunda aula, ele me falou, olha, não preciso, você quando pode, se eu posso, você vem, não precisa me pagar. Eu lembro que presenciei em uma dessas viagens para fazer aula, eu lembro que presenciei ao aniversário dos 80 anos de Ruggero Ricci, onde no meio da festa, que foi num restaurante chinês que era ao lado da casa do Ricci em Salzburgo, no meio da janta chega Ivry Gitlis com um mulherão loiro de 20 e poucos anos. Eu falei, quem é? É uma aluna dele? Não, é a namorada dele. Então tá bom. Enfim, Ruggero Ricci foi importantíssimo por toda uma série de coisas extramusicais que ele me passou também. Essa frequentação quase que diária com Gitlis, essa amizade que ele teve com personagens tipo Menuhin, Milstein, e por toda a bagagem de experiência de um homem que tinha começado a tocar concertos em público aos 8 anos de idade e que com 80 ainda acordava de manhã para estudar escalas, cordas duplas, etc. Então, é imenso o tesouro que ele me passou nos 2 anos que eu fiquei mais ou menos indo e vindo para fazer aula. E desde o início o plano era tocar em orquestra? Não, de jeito nenhum. Eu não tinha plano. Recentemente, respondendo a uma pergunta desse tipo, eu analisei um pouquinho, eu percebi que eu tocava violino sem ter um objetivo final. Tocava violino porque era a minha paixão e porque seja eu, seja meus pais acreditavam que fazendo bem feito, estudando muito rigorosamente, com disciplina, eu poderia chegar a fazer alguma coisa no mundo da música. Esse era o meu único objetivo, fazer alguma coisa no mundo da música. Eu sabia que a minha vida seria a música, era isso que queria. Tanto que eu comecei a tocar como Spalla. O primeiro trabalho como Spalla, ou seja, o primeiro trabalho em orquestra, em geral, foi com 25 anos. Antes eu nunca tinha tocado em orquestra. E muitas vezes tinha recusado de fazer audições em orquestra, por exemplo, na orquestra da minha cidade, etc., porque, conversando com meu pai, achávamos que era melhor eu continuar a estudar mais um tempinho. Aí, quando eu terminei todo esse processo, terminei Genebra e ainda terminei os 2 anos extra com Ricci, aí eu comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer aulas de quarteto com o violoncelista do quarteto italiano, comecei a fazer aula de regência e comecei a olhar um pouquinho o que poderia ser interessante para mim. Aí um dia surgiu, eu não fiz a audição, na primeira ocasião não fiz a audição, foi um convite, eu tinha tocado por Claudio Abbado, o concerto de Brahms, e ele foi incrível em me ajudar. Eu tenho várias cartas assinadas por ele, me ajudando de várias formas, seja me ajudando com eu lembro uma agência de Londres para o empréstimo de um violino. Naquela época eu tocava um violino muito ruim, com um violino muito ruim. O Abbado escreveu a essa
essa empresa, agência de Londres, pedindo que me ajudassem a encontrar um violino, pelo menos emprestado. Ao mesmo tempo, ele escreveu ao atual diretor artístico da Orquestra de Bologna, que era Daniele Gatti, que foi um seu aluno. Agora Daniele Gatti está no Concertgebouw de Amsterdã, como diretor musical. E Daniele Gatti me ouviu e me ofereceu 1 ano de contrato como Spalla na Orquestra de Bologna. Depois de 1 ano, na minha cidade me chamaram, e como era a minha cidade, o orgulho me fez voltar para a minha cidade, e trabalhei na minha cidade como Spalla até que veio o convite para São Paulo. E como que veio esse convite para São Paulo? O John Nashling, que era o diretor artístico aqui naquela época, ia várias vezes reger em Trieste como convidado. E, em uma dessas ocasiões, eu fui o Spalla do concerto. Ele me convidou para um almoço depois de um ensaio e começou a falar da USESP, dessa orquestra. Eu nunca tinha ouvido falar. De primeira, eu achei que ele fosse um pouco louco, porque falava dessa orquestra, uma sala nova de concerto de 1.600 lugares, construída dentro de uma estação de trem, orquestra com 16 nacionalidades. Me contou um monte de coisas que, pela imagem que o Brasil tinha naquela época fora, na Europa, parecia muito pouco provável. Mas quando ele me falou, você viria para experimentar algumas semanas? Eu falei sim, claro, mas sem pensar minimamente numa possibilidade. Eu pensei, bom, eu vou algumas semanas, conheço uma nova orquestra, conheço a cidade melhor. Já tinha vindo para São Paulo para tocar com meu pai um recital, quando tinha 17 anos. Só que o problema, que não é um problema, muito pelo contrário, é que quando cheguei, quando vi essa sala, quando ouvi a orquestra, quando comecei a fazer amizade com os colegas, quando vi a estrutura, determinadas coisas que me chamaram muito a atenção, por exemplo, o CDM, o arquivo que possuía já todas as partes da temporada inteira até dezembro disponíveis. Então, se você quisesse pegar a parte de estudo de uma peça em fevereiro, de uma peça que só iria em novembro, você podia. Eu fiquei doido. Dessa vez eu fiquei doido e realmente pensei, esse é um lugar onde eu queria continuar meu caminho. Isso foi em que ano? 2003 foi a primeira vez que toquei na USESP, ainda como convidado. 2004 voltei como convidado por 2 períodos. E 2005 comecei como Spalla, ainda não titular, porque na verdade ainda tinha determinadas passagens para superar. Tinha uma turnê com Vida de Herói na América Latina, um monte de vezes Vida de Herói na América Latina, que seria a minha audição, ou parte da minha audição. E 2005 eu vim para ficar, embora não tivesse ainda a certeza absoluta que a orquestra me quisesse. Em algum momento o senhor pensou em desistir de tocar em orquestra, ou de algum segmento específico, ou desanimou assim drasticamente? Não, passei por momentos difíceis. A vida numa orquestra como a USESP, especialmente de um Spalla ou de um chefe de naipe, tem pressões muito fortes, tem responsabilidades muito fortes,
você é chamado sempre... você está sempre sob os olhos e os ouvidos atentos, seja do lado do público, porque você está lá na frente, é muito exposto, seja por parte dos colegas. E como você é o líder da orquestra, como Spalla, eu sempre costumo dizer que um erro, simples erro feito por um músico tutti é um erro. Um erro feito por um Spalla tem 3, 4 vezes mais peso, mais gravidade. E você sente essa pressão, é claro. Então, quando tem períodos um pouco mais tensos na orquestra em geral, porque se passa por uma mudança, por exemplo, mudança de regente principal, ou porque uma semana especialmente tensa, porque as coisas não estão funcionando, você sente muito essa pressão. Passa por períodos difíceis, você tem que construir uma barreira muito forte para não ser atingido. Mas faz parte, e tenho que dizer que o outro lado da moeda é que essa orquestra me deu, na verdade nem só essa orquestra, esse país, diria, esse país me deu em 13 anos muita mais satisfações que qualquer outro país em todo o resto da minha vida. Então, eu me sinto profundamente grato a essa orquestra e ao Brasil como país, porque as maiores satisfações, tirando uma ou outras que vêm de fora, ou dos Estados Unidos, da Europa, as maiores satisfações da minha carreira aconteceram aqui. Que legal. A próxima pergunta é justamente relacionada a ser Spalla, de como é ser um Spalla numa orquestra tão grande quanto a OSESP, de qualidade mundial, não é uma orquestra local. Uhum. E como é a preparação para um concerto? A preparação para o concerto começa muitas semanas antes do primeiro ensaio. Eu recebo sempre as partes do CDM, do arquivo, recebo as partes e tem duas possibilidades. Ou as partes têm já arcos, e nesse caso eu preciso checar se os arcos funcionam, se eu quero mudar alguma coisa ou não. E os arcos ou são de vezes anteriores que a OSESP tocou aquela peça, ou são sendo material alugado, por exemplo, de outras orquestras. Então eu preciso checar, ver se eu quero mudar alguma coisa e repassar as partes para o CDM para eles passarem para os outros chefes de naipe. E, naturalmente, nesse momento que eu recebo as partes para colocar os arcos... no caso de partes em branco, como muitas vezes acontece, eu tenho que colocar do zero os arcos, que algumas vezes, quando são peças de repertório, é mais fácil. Algumas vezes, quando são peças novas que você nunca ouviu e das quais não existe uma gravação, é muito complicado, porque você tem que colocar os arcos praticamente sem ter noção de como é que a peça soa. É complicado. Mas isso serve basicamente como uma base. Depois, durante os ensaios, você pode ainda mudar os arcos, mas é importante ter uma base para não perder muito tempo para colocar os arcos. E nesse momento eu fico com uma cópia das partes e começo a estudar. Assistindo outras orquestras, outras interpretações, em vídeo, em áudio, e tentando fazer com que o material no primeiro ensaio seja bem preparado. Ainda dá para mudar muitas coisas, claro, também porque o regente pode querer coisas diferentes. E sobretudo,
sobretudo, o que importa é que eu chegue no primeiro ensaio com a peça digerida. Eu tenho que ser capaz de conhecer a peça pelo menos tanto quanto o regente. Isso por quê? Porque com o ritmo de ensaio, de trabalho dos dias de hoje, quando o maestro pede uma coisa, você tem que ser muito rápido em propor, em fazer propostas de arcos ou de corda, quarta corda, algo assim. E você só pode mudar um arco durante um ensaio rapidamente, sem pensar muito, sem muitas dúvidas, se você conhece muito bem a peça. Porque aí você já sabe que no determinado compasso você colocou esse arco, mas você já sabe que se por acaso o maestro quiser daquele outro jeito, existe essa outra possibilidade. Se você não conhece bem a peça, você começa a pensar, perde tempo, o maestro começa a ficar nervoso, porque quer continuar com o ensaio. Então é muito importante a dinâmica do ensaio é muito importante. Seja porque o maestro naturalmente não quer perder tempo, quer aproveitar o máximo do tempo que tem à disposição, e seja porque abaixa a tensão da orquestra. Quando um regente para, é importantíssimo fazer com que essa parada para mudar alguma coisa seja mais rápida possível. Você começa a ficar 2, 3 minutos assim, a orquestra começa a manter a concentração viva é papel também meu, não só do regente. Quantas semanas antes o senhor começa a preparar a peça para chegar com a digerida? Isso depende muito do repertório. É óbvio que tem sinfonias como a Sinfonia de Tchaikovsky, quinta, sexta, ou como a quinta de Beethoven, que praticamente a cada 2 anos se tocam. Então fazem parte do repertório. Então, digamos que não precisa muita antecedência. 1, 2 semanas é suficiente. Agora, quando tiver peças, por exemplo, próxima semana teremos a Nona de Mahler. A Nona de Mahler é uma peça que eu já toquei, mas foi ainda com Neschling, então deve ter sido 2006, mais ou menos. Então são 11 anos que não tocamos essa peça, é muito difícil, então a parte está comigo já há 2 meses. Claro, não é que todo dia você fica horas e horas e horas, mas eu prefiro assim. Por isso eu sempre falo também nas minhas respostas nas redes sociais, sempre falo da importância do planejamento. Porque eu acho que é muito mais saudável, nesse caso, por exemplo, pegar a parte 2 meses antes e, aos poucos, ir trabalhando, escutando uma versão, outra versão, vendo como a tal orquestra soluciona o problema do arco naquele determinado lugar, do que pegar a parte 3 dias antes do primeiro ensaio e ficar 10 horas por dia a trabalhar. Porque aí você tem o tempo de digerir. Essa palavra que é muito importante, a digestão. Assim como é importante quando comemos, fazer uma boa digestão para a nossa saúde, para o estudo vale o mesmo, para o contato com uma peça de música vale o mesmo. Sobre rotina de estudo, pelo Sararras, pelas respostas, o senhor dá para perceber que o senhor é um aficionado por planejamento, estudar as coisas tudo mais corretamente possível, mais, como posso dizer, de forma mais progressiva possível, pensada. Em porcentagem, quanto o senhor recomendaria para quem está assistindo separar os estudos? Separar entre várias cordas soltas, duplas, etc. Olha, existem alguns tipos de estudo,
algumas dificuldades técnicas que são iguais para todos, outras não. Então, digamos que esses parâmetros, essas porcentagens, em alguns casos podem variar, porque pode ter o violinista X que precisa mais de estudar o vibrato, o violinista Y que tem um vibrato já muito desenvolvido e variado e precisa priorizar outra coisa, não? Shifting, mudança de posição. Então eu diria que existe uma possibilidade de variar isso, mas a princípio eu sempre sugiro não abrir mão de... Bom, eu parto dizendo isso. Nós tocamos instrumentista de cordas, ao contrário de qualquer outro instrumentista, temos a difícil tarefa de estudar e tocar dois instrumentos, não um. Porque nós tocamos o violino e nós tocamos o arco. E esses dois instrumentos são extremamente diferentes, os movimentos são diferentes, as características técnicas são diferentes de cada um. Então é muito difícil, ao mesmo tempo, tocar esses dois instrumentos. E depois, uma vez que você estuda aqui, coordenar esses dois. Então eu acho que a primeira coisa que poderia dizer é que todo dia deveria ter um tempo dedicado ao violino e um tempo dedicado ao arco. No tempo dedicado ao violino, o que é que eu entendo para tempo dedicado ao violino? Escalas em cordas simples e em cordas duplas, pelo menos terças e oitavas, pelo menos. Por quê? Porque a música é feita por meio de trechos de escalas e arpejos. Trabalhar nas escalas, nos arpejos, nas cordas duplas, significa trabalhar a base de qualquer música, de qualquer período, de qualquer época histórica. Então, o que estamos fazendo quando trabalhamos escalas é fortalecer as fundações de uma casa, a base de uma casa, para deixar essa casa cada vez mais sólida. E a casa é a técnica. Então eu não abriria mão de, por exemplo, digamos que de escalas, eu diria que 1 hora de escalas entre cordas simples, cordas duplas, deveria ser o mínimo. Depois passamos ao braço direito, ao arco. O som praticamente se deve 80% à técnica de arco. Então, notas longas, vários exercícios de vários golpes de arco. E, sobretudo, depois de um tempo, tentar usar o mesmo exercício para várias finalidades. Por exemplo, as escalas podem servir para estudar afinação, as escalas podem servir para estudar a mudança de posição, as escalas podem servir para trabalhar a articulação dos dedos, as escalas podem servir para estudar o vibrato, é a variação de velocidade de vibrato, mas as escalas podem servir também para estudar golpes de arcos, também para estudar a qualidade sonora, também para estudar dinâmicas, fazendo uma vez crescendo para baixo, diminuindo para cima, outra vez o contrário, outras vezes fazendo crescendo e diminuindo no mesmo arco. E conforme a pessoa que está estudando vai adquirindo familiaridade com esses estudos técnicos, vai poder concentrar vários objetivos no mesmo estudo. Isso faz com que
nesse momento vai poder diminuir um pouquinho o estudo da técnica básica em relação ao tempo, para ter mais tempo para outras coisas. Mas até lá, eu acho que um 30%, 40% do estudo diário deveria ser dedicado à técnica básica. Hoje em dia, num dia normal, digamos, minha técnica básica é 15%, 20% do meu dia de estudo. Mas isso é porque eu consegui concentrar e otimizar ao máximo esse tempo. Quando eu estudo uma escala, eu estudo uma escala para diversas coisas. Mas demorou um tempo para eu chegar a esse... Teve uma época que eu estudava 2 horas, 2 horas e meia de escalas. Claro, era um dia de muitas horas. Cheguei a estudar muitas horas. De qualquer forma, a coisa mais importante no trabalho da técnica básica não é tanto a quantidade como a frequência e a regularidade de enfrentar cada dificuldade técnica cada vez que você pega o violino. Ou seja, é muito mais útil fazer 10 minutos disso, 10 minutos disso, 10 minutos disso, etc. E trabalhar todo dia um número muito alto de dificuldades técnicas, do que, por exemplo, um dia se concentrar no estudo das terças só, e o dia seguinte fazer só arco. Isso não funciona muito bem. Eu acho que é muito melhor essa coisa a cotidianidade, o dia a dia. Subir o nível de cada elemento. Exato. Tentar fazer um trabalho o mais possível amplo, que possa abranger muitas dificuldades ao mesmo tempo. E aos que almejam um dia tocar numa orquestra como o OSESP, quais seriam os conselhos do senhor? O primeiro é de fazer um passo por vez. Tem muita pressa nos jovens, é característica do jovem, no mundo inteiro. Eu também fui jovem e também tinha essa pressa. Mas, na verdade, aprender... Porque eu insisto... Esse é mais um motivo pelo qual eu insisto sobre organização e planejamento. Porque isso baixa um pouquinho a bola do jovem que quer sempre tudo e logo. Não? E, sobretudo, hoje em dia, vivemos numa sociedade que é muito imediatista, que queremos ver os resultados imediatos de qualquer coisa que a gente faz. E, na verdade, as coisas mais importantes se constroem ao longo de bastante tempo, e por isso o planejamento vira importante. E para atingir um objetivo como tocar numa orquestra importante, seja o ZESP, seja qualquer outra orquestra importante, eu acho que é muito importante criar objetivos intermediários, etapas intermediárias. Sempre com o pé no chão. Sim, eu acho que se você está na base da montanha e você olha para cima e vê o topo da montanha, é claro, você pode sonhar de chegar no topo da montanha, mas você tem que saber que não dá para chegar no topo da montanha numa única jornada subindo a montanha e até lá. Vai morrer. O meio do caminho. O único jeito de chegar no topo da montanha é de planejar a subida, criar etapas intermediárias onde você pode descansar, recuperar as energias, curtir a paisagem, por que não? Então, e aí você vai subindo aos poucos, tentando melhorar cada vez mais, tentando subir cada vez mais, até que você um dia percebe que você
chegou no topo. E na verdade, quando você chega no topo, você vai perceber que o topo que se via lá de baixo não era o topo da montanha. Vai começar uma outra jornada, porque você percebeu que não existe topo. Cada topo é a base de mais uma montanha. O ano passado estava num festival na Espanha, meu colega outro professor de violino era Guy Brownstein, ex-Spalla da Filarmônica de Berlim. Ele me falou justamente isso. É uma imagem maravilhosa que ficou na minha cabeça, essa coisa de a vida de músico é assim, é subir a montanha, sobe a montanha, você chega no topo, você olha a paisagem, curte maravilhosamente a paisagem, só que na hora que você olha para cima, você percebe que tem mais uma montanha para fazer. E nunca se chega no topo de verdade. Olha, eu lembro, só para fazer uma pequena parêntese, que não é violinística, mas é musical, e vale para todos os grandes artistas esse discurso. Cláudio Abbado tinha, quando eu toquei para ele, conheci ele tinha 65 anos. Ele já tinha regido as principais orquestras do mundo, etc, etc. E um dia na casa dele tinha no piano, em cima do piano, a partitura de Tristão e Isolda, de Wagner. Uma ópera que ele nunca tinha regido e nunca tinha gravado. E aí eu perguntei para ele se ele tinha em projeto de gravar ou de reger essa obra, Tristão e Isolda. Ele falou: olha, essa partitura está comigo há 20 anos, ainda não tive coragem de reger, de gravar, mas estou estudando. Tinha 65 anos, todo o repertório. E assim, e outra que também eu já falei, Ruggero Ricci com 80 anos, que às 10h30 da noite a esposa dele me falava: Manuele, agora Ruggero vai dormir porque amanhã tem que acordar cedo para fazer escalas antes de ir dar aula no Mozarteum de Salzburgo. Aí eu pegava minhas coisas e voltava no meu hotelzinho. E o que significa para o senhor a descoberta do Sarahá? Essa é uma coisa muito interessante, porque talvez muitos não saibam o motivo primordial pelo qual aderi. Vou declarar uma minha fraqueza, que é reajo muito mal, me sinto mal quando as pessoas falam mal de mim, declarado publicamente. Cada vez que alguém fala alguma maldade, não críticas eu sempre tive críticas construtivas, sempre aceitei muito bem. Aliás, eu agradeço muito pelas críticas construtivas que recebi ao longo da minha vida. Mas estou falando de maldades, e tem muitas. E sempre sofro muito com isso. Aí, quando chegou esse Sarahá anônimo, eu me inscrevi como terapia pessoal. Eu falei: ok, agora eu vou dar a cara. Ouvir o que as pessoas têm para dizer, para construir uma barreira, para que essas coisas comecem, essas maldades, essas coisas comecem a me fazer sofrer menos. E de fato serviu, porque nas primeiras semanas, sobretudo, depois baixou um pouquinho, porque como as pessoas que falam maldades querem que essas maldades sejam espalhadas, publicadas, respondidas, e como eu não respondi às maldades que chegavam, cansaram. Não chegam muitas, só de vez em quando. Mas serviu, porque agora eu sou muito mais impermeável. Agora, quando chega uma maldade, hoje chegou uma, por sinal, hoje falando
não vou falar nomes, mas o violinista X toca muito melhor que você. É assinado violinista X, nome e sobrenome. Agora não me faz mais nada. Isso serviu muito. Só que essa foi a intenção primária, que foi uma intenção de me autoanalisar e de me fortalecer, de alguma forma. Só que no decorrer das semanas, começou a surgir essa outra utilidade, mais para os outros, que eram, eu não sei porquê, continuo não sabendo porquê, as pessoas não têm, muitas pessoas não têm coragem de perguntar essas coisas diretamente. Eu não sei porquê. Mas é um fato que todas essas perguntas não chegam no Messenger, não chegam no Facebook, não chegam no Instagram, chegam no Sarahá. Então eu falei, bom, se é uma maneira para eu responder coisas que possam ser lidas por outros, servir para alguém, talvez, por que não? Aí agora adquiriu esse outro significado, que é simplesmente tentar ajudar, e por isso eu escolho as perguntas, não só as perguntas mais inteligentes, mas também as respostas mais interessantes, porque tem muitas perguntas que são inteligentes, mas eu não sei responder algo, porque eu desconheço muitas coisas, eu não conheço um monte de violinistas, não conheço um monte de coisas, então eu não vou, em vez de falar besteira, não vou, prefiro não responder. Mas acho que funciona, agora está funcionando. Olha, se essas respostas ajudam uma pessoa lá no sertão perdida, eu estou já feliz. E muitos inscritos perguntam, gente que está no início acha que se comprar uma melhor corda, ou melhor breu, ou melhor violino, vai de repente do dia para a noite tocar igual o Emanuele Baldini. Nós sabemos que não, mas a pergunta para satisfazer a dúvida dos nossos queridos é: qual encordoamento o senhor usa atualmente? Atualmente eu uso Peter Infeld, já usei muito Eva Pirazzi Gold, antes usei a Eva Pirazzi normal, antes dessas que eu acho as melhores, se não uso Peter Infeld, uso Eva Pirazzi Gold, usei muito Obligato, e naturalmente usei muito lá atrás, usei muito Dominante, que são as cordas. Pau para toda a obra. Sim, absolutamente. O senhor investe muito tempo em incentivar jovens violinistas, Sim. Não necessariamente jovens, seja dando aula em projetos, festivais, participando, solando, seja onde for, no Sarahá mesmo. Eu gostaria de saber de onde vem essa motivação, por que o senhor faz tudo isso? Qual a motivação? Algo, de repente, na infância, sei lá. É uma mistura de razões. A primeira, talvez a mais importante, é que quando me apaixonei pelo Brasil e quando decidi vir morar no Brasil, eu logo quis, embora eu estivesse tocando numa orquestra de ponta, eu logo percebi que a USESP era uma pequena oásis, uma pequena ilha no meio de um oceano bem diferente. Aí surgiu a curiosidade de conhecer o mundo musical no Brasil, fora da USESP. Aí viajei muito nos primeiros anos também, já desde os primeiros anos viajei muito, conheci projetos sociais, etc. E percebi que a realidade daqui era profundamente diferente da realidade de onde eu vinha. Então eu acho que a postura de um músico profissional, no caso eu, deve se adaptar ao ambiente que escolheu para viver e trabalhar.
Então, uma vez que eu tive um retrato mais ou menos fiel do mundo musical no Brasil, eu quis me adaptar a esse mundo. Então, como é esse mundo? Esse mundo é um mundo de poucas oportunidades para a maioria da população. E as oportunidades que tem, que em alguns casos são muitas, são concentradas em poucos lugares, poucas cidades. Então eu me sinto como músico que recebeu tanto desse país, me sinto em dever de devolver um pouquinho essa... É claro que eu devolvo também com o meu trabalho, com meus concertos, mas eu vi cada talento nesse país. Ouvi cada talento, na verdade. Eu lembro uma viagem com a USESP durante uma turnê em 2005, um jovem em Manaus tocando maravilhosamente bem. Eu lembro de uns meninos em Roraima, Belém do Pará. Fiquei tão impressionado com a música quase no DNA dos jovens brasileiros. Tem música dentro. E, ao mesmo tempo, via a realidade com a qual eles se enfrentavam todo dia. Então, eu não consigo não pensar que a função de um músico hoje, de um músico profissional hoje, deveria ser também ajudar os jovens, ajudar o futuro, no final das contas. Inclusive, eu acho que essa deveria ser a função de muitas orquestras, instituições. Tem a ver com a próxima pergunta. Ah, muito bem. Muito se fala nas redes sociais, entre músicos, eu vejo muita gente usando o mesmo argumento e apontando para a mesma direção, que é o quanto que o governo deveria fazer pelas orquestras, o quanto que não sei quem deveria fazer pelas orquestras. E eu gostaria de voltar essa pergunta para dentro. O que as orquestras poderiam fazer mais pelas pessoas, pelo público? Poderiam fazer muito mais. Eu acho que justamente, assim como eu falei na resposta anterior, assim como eu, Emanuele Baldini, no momento em que escolho o Brasil como minha segunda pátria, viver, trabalhar aqui, da mesma forma como eu tenho que me adaptar ao ambiente no qual vivo e trabalho, eu acho que as instituições também. Acho que não faz sentido querer imitar a Filarmônica de Berlim, sendo que a realidade sociocultural da Alemanha de hoje é profundamente diferente da realidade sociocultural do Brasil de hoje. Então, eu acho, essas são respostas, é claro que é uma resposta totalmente, falo a título pessoal, mas eu acho que as instituições profissionais da música no Brasil deveriam quase que obrigatoriamente ter um papel educativo, social extremamente forte, enraizado na cidade ou no estado onde atuam. E isso deveria ser estrutural. Eu acho que uma orquestra profissional hoje no Brasil deveria ter como papel, não digo principal, mas paralelo à sua temporada de concertos, aquele de formação não necessariamente formação de futuros músicos, mas de futuras pessoas. A música, como a arte em geral, enriquece o ser humano. Se você pode fazer com que mais música entre
na alma de mais seres humanos, mesmo que seja só uma companheira de vida, não algo que se faz profissionalmente, você já obtém um sucesso muito grande. Então eu acho que, por exemplo, um governo ou uma prefeitura, ou tanto faz, quem financia uma orquestra, se em vez de colocar nas várias exigências que tem, porque tem todo contrato tem uma série de exigências, fazer X concertos, X... E se colocasse como exigência fundamental para qualquer instituição profissional da música a formação de um projeto social ligado à orquestra, no qual os músicos da orquestra participam em qualidade de orientadores, de professores, né? Isso deveria ser o próximo passo, só que, como sempre, precisa ter vontade política e precisa ter, do outro lado, músicos que estejam engajados e que tenham consciência da importância disso. E por último, a última pergunta, mas não menos importante, o que o senhor achou do violino didático? Ah, bom, mas eu já tinha visto, por exemplo, quando você me contatou, eu já conhecia, porque já vi o Fantástico, inclusive, podem ver. Fantástica entrevista que você fez com Carmelo, com todo o esquema dele que desenhou. Eu vi e concordo com quase tudo, por sinal, que ele falou. Eu não sou muito bom de desenhar, de fazer esses esquemas, mas eu poderia assinar embaixo o esquema do amigo Carmelo. E então eu já conhecia. Eu acho que é importantíssimo espalhar sugestões, dicas, opiniões, desde que venham de pessoas qualificadas. É isso que falamos no início. As redes sociais são maravilhosas se bem utilizadas. E tem, como em tudo nesse mundo, tem um monte de fake. Então, se certifiquem que quem está falando, nesse caso não sou eu, nesse caso estamos falando do violino didático, tenha a qualificação necessária para vocês dar ouvido ao que é falado. E com todos os nomes que o violino didático já trouxe para vocês, acho que é uma garantia. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Prazer meu. Uma honra. Então encerramos o ano com a entrevista com o professor Emanuele Baldini. Sigam o professor em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. Vai lá e comenta, vim pelo violino didático, que eu vou ficar muito feliz, o professor vai ficar muito feliz. Também. Segue lá. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, adicione o vídeo aos seus favoritos e comente quais são as suas dúvidas, o que ficou faltando, quem você quer que seja entrevistado, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E se é a primeira vez que você vê o vídeo do violino didático, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e assista as outras entrevistas que estão aparecendo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.